E aí, bem-vindo a mais um vídeo da nossa UCP! Hoje nós estamos continuando as nossas histórias a respeito dos heróis e das heroínas bíblicas. E hoje a história é muito legal, sabe por quê? Porque eu vou contar a história da personagem que tem o mesmo nome que eu. Hoje eu vou contar sobre a história de Débora. Débora é uma personagem dos tempos da Bíblia e ela era uma mulher muito corajosa. É tão engraçado falar o meu nome assim, falando de outra pessoa. A história de Débora, ela é uma história de coragem. Sabe por quê? Porque naquela época as mulheres não iam para a guerra. Hoje, em alguns lugares do exército, existem mulheres que vão para a guerra. Aqui no Brasil, no exército brasileiro, existem mulheres que trabalham lá, sabia? Nos Estados Unidos também, enfim, muitos países hoje em dia tem mulheres que trabalham no exército e que de repente podem ir para uma guerra caso acontecer. Mas lá naquela época da Bíblia não era assim, as mulheres nunca iam para a guerra. Mas a Débora era uma mulher diferente. Naquela época em que a Débora viveu, o povo de Israel já tinha chegado até Canaã. O Josué, que foi quem conduziu o povo até lá, já tinha morrido, mas o povo estava vivendo uma época boa, tranquila, porque eles já viviam na Terra Prometida, eles já estavam tranquilos onde Deus tinha guardado eles e tudo mais. E porque eles estavam assim tão tranquilos, sabe o que aconteceu? Mais uma vez o povo se esqueceu de Deus. Era uma coisa, gente, toda hora que Deus dava uma coisa legal para aquele povo, que Deus protegia eles, que Deus ajudava eles, o que eles faziam? Esqueciam de como era servir a Deus, esqueciam de obedecer a Deus, esqueciam de conversar com Deus. E por causa disso, muitas coisas ruins aconteciam. Era essa época onde Débora vivia. O povo de Israel tinha muitos inimigos, sabe por quê? Porque o lugar onde eles moravam era muito legal. Tinha muita fruta, muita comida, muitos animais. Era um lugar muito próspero, sabe? Todo mundo queria tomar aquele lugar, todo mundo queria morar lá. E aí o povo de Israel sofria muito. Todas as vezes que eles sofriam, todas as vezes que tinha alguém procurando eles, algum exército contra eles, eles se lembravam que Deus iria ajudar. E aí eles se arrependiam, pediam perdão para Deus e tentavam uma forma de resolver aquele problema. Mas dessa vez, Deus fez diferente, porque Deus quis usar a vida da Débora. A Débora era uma pessoa improvável naquela guerra, né? Mas Deus quis usar a vida dela. Ela trabalhava debaixo de uma árvore. Lá nessa árvore, ela tinha um trabalho muito diferente, porque a Débora, ela era uma profetisa e uma juíza. Sabe o que faz uma profetisa? Uma profetisa é alguém que conversa diretamente com Deus. Então Deus falava com a Débora o que ele tinha para o povo e a Débora contava para todo mundo. Trabalhando como juíza, a Débora ajudava a resolver os problemas. Então se alguém tinha um problema muito sério, ia lá na Débora e falava: Débora, é o seguinte, estou com este problema aqui, o que devo fazer? Aí a Débora conversava com Deus, Deus direcionava ela e ela falava: olha, Deus disse que você deve tomar essa e essa atitude. Era assim que era o trabalho da Débora. Um belo dia, Deus disse para Débora: olha, eu quero livrar o meu povo da guerra. E o povo de Israel estava com muito medo, sabe por quê? Naquela época lá, não tinha carro, né? Não tinha tanques de guerra, não tinha. As pessoas iam para a guerra a pé ou então a cavalo. E o povo de Israel estava enfrentando um exército muito forte, porque eles tinham carros de ferro. Era como se fossem carruagens que ajudavam eles a terem mais força, que levavam eles mais longe, porque eles não se cansavam. Então o povo de Israel estava com muito medo. E aí Deus falou para Débora: olha, quero libertar o meu povo. Mas eu quero usar a vida do Baraque. Chama o Baraque aqui, vamos conversar com ele. Foi o que a Débora fez. Chamou o Baraque, Baraque também morava ali em Israel, e falou para ele: Baraque, seguinte, Deus está te dando uma ordem. E você precisa ir lá e destruir o povo inimigo, para que o povo de Israel seja salvo, para que o povo de Israel seja livre dessa guerra. Baraque ficou com medo, porque ele falou: meu Deus, como é que eu vou numa guerra desse jeito? Se aquele povo lá, eles têm até carros de ferro, eles têm muitos exércitos, a gente vai morrer, como é que eu vou? E Deus disse a Débora: olha, essa é uma guerra que eu vou vencer. Então, obedeça às minhas ordens e aí vamos vencer a guerra.
O Baraque falou, olha, já que essa é uma ordem de Deus, eu vou. Mas eu só vou se você for junto, Débora. Imagina essa situação. As mulheres nunca iam para a guerra, como eu já te falei. E a Débora, muito corajosa, você acha que ela fugiu? Não. A Débora disse, ok, eu vou junto com você então. E a Débora foi junto com o Baraque em direção ao exército inimigo. Chegando lá, sempre em oração, pedindo para que Deus direcionasse todo o exército e tudo mais. Chegando lá, junto com o exército, o povo lutando e tudo, aconteceu uma chuva. Olha só, uma chuva muito forte. Tá vendo as nuvens escuras? Tanta chuva, tanta água, que o lugar onde eles estavam tinha muita terra. A água que caía da chuva misturou com a terra que tinha lá naquele lugar e virou barro. Essa lama ficou tão grudenta que os carros e os cavalos e os exércitos ficaram atolados ali no barro. E o exército inimigo não conseguia sair dali, eles ficaram presos. Foi quando o povo de Israel veio e venceu a guerra. Venceu o seu inimigo, porque eles estavam parados, estavam presos e todo aquele exército foi morto. O povo de Israel venceu mais uma guerra. A Débora e o Baraque, então, comemoraram muito, ficaram muito felizes. E nessa comemoração, eles dançaram, agradeceram a Deus, porque Deus venceu a guerra. A Débora não teve medo de ser a única mulher no meio daquela guerra. Olha só como ela estava lá, ó. Só ela de mulher no meio da guerra, tá vendo? E todo mundo com espada, todo mundo com cavalo, com roupas, escudos e tudo. E a Débora lá, firme e forte, conversando com Deus, porque aquela guerra não era dela. Aquela guerra era de Deus. Nós aprendemos com a Débora que nós podemos ter coragem e confiança em Deus. Sabia? Quando você é criança, muita gente diz pra você que você não consegue fazer as coisas, né? Imagina se você, criança desse jeito, pudesse ir para uma guerra. Eu acho que seria muito difícil, não é? Mas nós aprendemos com a história da Débora que quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, Ele é quem nos enche de coragem. Nós podemos ter coragem e confiar em Deus, porque é Ele quem nos ajuda a vencer. Toda criança pode entrar numa guerra, sabe como? Por meio da oração. Quando nós temos um problema muito difícil, é como se nós estivéssemos em guerra. E aí nós podemos ter coragem e confiar que Deus vai resolver a nossa situação. Eu fico muito feliz de ter o mesmo nome que essa mulher corajosa tinha. Você pode ficar muito feliz porque Deus enche você de coragem hoje. Semana que vem eu volto com mais uma história. Quem será que vai vir, hein? Será que vai ser um herói ou uma heroína bíblica? Eu espero você para mais um vídeo na semana que vem. Até mais! Tchau!